Hello guys, how are you today? I'm very happy because we are together. Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou muito feliz porque estamos juntos, estamos juntas. Vamos iniciar o nosso capítulo 5, Captive 5, falando sobre as horas e aprendendo a usar a pergunta What time is it? Nós sempre fazemos essa pergunta, não é? Quando nós queremos saber as horas. What time is it? O que nós perguntamos em português. Que horas são? Então, quando nós fazemos essa pergunta, What time is it? Nós vamos ter a resposta que vocês vão ver já já. Agora eu convido vocês, ó. Open your book, please. Open your book, please. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão abrir o livro de vocês para nós iniciarmos a nossa aula do capítulo 5. Então, você já iniciou aí com a pergunta, What time is it? E agora aí no relógio de vocês, What time is it? Aqui nós vamos responder, tá, pessoal? Lembrando que quando nós fazemos essa pergunta, What time is it? Então, nós respondemos, It's 10 o'clock, it's 9 o'clock, ok? Aí nós temos aqui os relógios. Por exemplo, It's 1 o'clock. Uma das coisas importantes que vocês precisam conhecer na língua inglesa em relação às horas é o uso de AM e PM. Vocês que têm relógio, certamente vocês já viram, principalmente nos relógios analógicos, vocês já devem ter digitais, né, melhor dizendo, nos relógios digitais, vocês já devem ter percebido que quando indica a hora, aparece lá no cantinho essas letrinhas AM ou PM. Vamos compreender como isso funciona na língua inglesa. Primeiro, vamos entender que não existe, por exemplo, o inglês ele não vai dizer assim, são 23 horas, são 14 horas, como nós, brasileiros, dizemos. Ele vai dizer a hora, tá? A hora que ele está fazendo determinada atividade e, acompanhando a hora, ele vai usar aí AM ou PM, dependendo da situação. Então, nós precisamos saber que quando nós vamos dizer as horas, tá? Como eu já disse para vocês, nós não usamos 24 horas, 14 horas, 17 horas. Nós usamos AM ou PM. AM, pessoal, vocês vão usar quando vocês estiverem se referindo às horas a partir da meia-noite, ou seja, 12 horas da madrugada, como nós chamamos, até 11h59 da manhã, vocês vão usar AM. Se vocês estão conversando de repente com alguém, pode acontecer, né, de você ter contato com um familiar que mora em outro país e que o fuso horário é diferente, e quando você estiver dialogando, ele perguntar, What time is it? E aí, de repente, você está conversando com ele, sei lá, de repente, às 2 horas, 2 o'clock. E aí ele pode perguntar, 2 horas da tarde ou 2 horas da madrugada. Um exemplo. E aí quando você diz 2 o'clock AM, ele vai entender que você está conversando com ele às 2 da madrugada. Mas se você disser 2 o'clock PM, ele vai entender que você está conversando com ele às 2 horas da tarde, que em inglês seria às 17 horas. Certo? Então, esse AM, esse PM, vai ser usado para diferenciar se as horas estão acontecendo durante o período da manhã, e aí entra a madrugada também, ou se está acontecendo durante o período da tarde, e aí entra até as 11h59 da noite, certo? Então, esses dois tempos aí que vai medir o AM e o PM. Repetindo mais uma vez para vocês não ficarem com dúvidas, as horas começam para usar AM às 12 horas da madrugada até as 11h59 da manhã. Para usar AM, eu começo de 12 horas do dia, né, como nós dizemos, meio-dia, 12 horas do dia, até 11h59 da noite, certo? Observando aqui, na página 54, vocês vão compreender, vocês vão identificar aqui, pessoal, os relógios. E aí nós temos, se eu faço a pergunta, What time is it? Eu tenho, It's 10 o'clock. Pessoal, percebam que quando nós usamos a palavra o'clock, nós vamos usar exclusivamente quando as horas forem exatas.
Não existe, por exemplo, 2:10 o'clock. Por exemplo, 2:10 o'clock. A partir do momento que as horas deixam de ser exatas, essa palavra o'clock, ela vai sair da sua escrita ou da sua pronúncia. Ok? Então, nós temos aqui, nos relógios, it's 10 o'clock, it's midday ou midnight, não é? Meio-dia. It's 6:10. Aí já há uma mudança. E eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. It's 10. Deixa eu colocar aqui bem mais próximo para vocês entenderem. It's 10:06. 10:06. Quer dizer que passaram-se 10 minutos das 6 horas. Tá? Passaram-se 10 minutos. It's past 10. Ok? Passaram-se 10 minutos das 6 horas. No outro relógio nós temos it's 7:15. Vejam só. 7:15. Nós já não temos mais 7 o'clock. 7:15. Por quê? Porque já não é mais uma hora exata. It's 7:45. 7:45, pessoal, quer dizer que faltam 15 minutos para as 8 horas. Certo? 15 minutos para as 8 horas. No último relógio, 3:30. Significa que já passaram 30 minutos das 3 horas. Certo? Compreendido? Dúvidas? Voltem no vídeo, pausem, certo? Para que vocês realizem as atividades sem erros. Gente, na página 55, vocês irão somar, vocês irão escrever esses números full form, quer dizer, vocês vão escrever na forma completa, tá? Aqui está o número 77, 67, você vai escrever 67, ok? Na questão 12, você vai somar os números, você soma os números, coloca o resultado dentro dele e faz a escrita dele aqui ao lado, ok? Lembre-se que nós também já estudamos os números. E aqui vai até 100, 100. Só para relembrar, né, dar uma dicasinha, lá na sala de aula, quando nós falávamos dos números, eu falei para vocês que os números eles se repetem, né? Em inglês, assim como em português também. Então, por exemplo, se eu tenho o número 6, eu tenho o número 16, 16, e aí eu vou ter o número 60, 60. Ok? Alguns são diferentes, mas a grande maioria pega a partir da sua escrita. 6, 16, 60. A partir do momento que eu coloco o Y, eu já estou usando aí essas dezenas mesmo. Certo? Então, só para facilitar um pouquinho para vocês e vocês responderem a atividade da página 55. Na página 56, vocês vão observar os relógios. Essas atividades estão acontecendo em um determinado tempo. Observem o relógio. Observem que nesses relógios aparecem AM e PM. E liguem de acordo com a frase. Certo? No mais, a página 57 é o que eu já expliquei para vocês. Olhem com atenção novamente. Ok? Na página 56, aliás, 58, vocês irão, de acordo com a rotina de vocês, vocês vão indicar as horas no relógio, certo? A rotina de vocês aí. Depois nós temos esse bingo que não vai ser realizado, porque seria em sala de aula. E na página 59, pessoal, página 59, muita atenção. Vocês têm aqui, um postcard, ok? Vocês leiam esse postcard. Está falando de um lugar que essa pessoa viajou e que ela está passando algumas informações para um colega. Postcard é um textozinho pequenininho onde você vai estar dando informações, as principais informações sobre o local que você visitou. Então, você vai criar o seu postcard aqui. Em um lugar da cidade de vocês que vocês acham interessante, que vocês gostam, criam esse postcard, escreve aqui e depois envia a foto para que eu possa corrigir, certo? Então, nossa aula termina por aqui. Fiquem com Deus. Goodbye. See you.